Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na nossa 7ª aula. Para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã aqui no meu canal todas as semanas. Sou muito grata a Deus por todos os comentários, pelo privilégio, pela oportunidade que Deus tem me dado de contribuir com alguns irmãos. Agradeço todos os comentários carinhosos, que somente Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pode continuar te abençoando, te dando graça e sabedoria. E verdade, o livro de Jó tem falado muito conosco, tem nos ensinado muito a respeito de Deus, a respeito das nossas provações e dos nossos sofrimentos. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também superintendente de escola bíblica dominical, e é uma alegria, um prazer muito grande ter todos os irmãos aqui. E hoje na lição de número 7 nós vamos falar sobre a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Essa é a pergunta que fica para nós. Se um cristão está sofrendo, será que há algum pecado oculto? Era esta a indagação dos amigos de Jó. Fica comigo até o final desta aula e hoje nós vamos aprender muito. É muito difícil desdobrar a opinião destes homens em 3 lições. Muitos irmãos estão me questionando a respeito que eu citei 4 amigos de Jó, mas na verdade alguns irmãos estão esquecendo que esse tempo todo Eliú ficou, era mais jovem, ficou ali na retaguarda, um pouco mais longe deles, mas lá no finalzinho do livro nós também vamos falar a respeito da teologia de Eliú. E os 3 amigos de Jó, nós já falamos sobre Elifaz e hoje nós vamos falar sobre a teologia de Bildade. Hoje nós não vamos discorrer sobre o conceito de teologia. Se você não assistiu minha aula de número 6, lá nós abordamos um pouquinho o conceito de teologia e nós sabemos que a teologia deles é praticamente a mesma. Eles só tiveram discursos diferentes, alguns foram mais agressivos com Jó do que o outro, mas para todos eles o justo não sofre, somente os ímpios e pecadores é que sofrem. Nós já sabemos que eles não tinham nada em mãos, não tinham Bíblia, não tinham profeta para consultar, eles tinham apenas o conhecimento passado de seus antepassados, era isso que eles conheciam, Eles estavam mais para filósofos do que para teólogos, Eles pesquisavam muito, estudavam muito a respeito de Deus, a respeito da sabedoria. E muitas coisas que estão descritas aqui no livro de Jó, nessa parte poética do livro de Jó, nós também encontramos algumas frações, fragmentos destes textos lá em Provérbios. Então, se você já leu Provérbios e está lendo o livro de Jó, eu tenho certeza que você está encontrando alguma similaridade entre alguns textos. Nós vamos falar quem era Bildade, A Bíblia apenas diz que ele era o suíta, descrito como o 2º amigo de Jó a falar. Ele era sábio, rico e médico, todos eles, pois Jó os chama de médicos que nada valem. É descrito sua nacionalidade como de Suá, Suá era um dos filhos de Abraão com Quetura, mas a origem dele é um pouco incerta. E nós não vamos entrar nisso porque não é a parte principal da nossa lição de hoje. E ele não difere muito dos seus amigos, O primeiro que nós ouvimos foi Elifaz, e nós devemos observar que depois que Elifaz fala, Jó vem e retruca e coloca suas considerações, e aí não é Elifaz que fala, mas aí entra Bildade falando a respeito disso. Então eles vão intercalando a fala deles e eles atribuíam o sofrimento de Jó aos seus pecados, fossem eles públicos ou ocultos. A teologia deles não aceitava uma outra teoria de que o justo pode sofrer. Bildade ele foi gentil com Jó no primeiro discurso. No segundo discurso ele
perde a paciência com Jó, né, porque Jó estava esgotando seus argumentos para provar para os seus amigos que ele não tinha praticado nenhum pecado e muito menos algum pecado oculto. No terceiro discurso de Bildade, ele já esgotou todos os seus argumentos e nós não encontramos, né, quase nada ele falando com Jó, recriminando Jó ou falando acerca de Deus. Então, o que nós vamos ver aqui? Ele perdeu a paciência com Jó. Já no segundo discurso, ele ofende a Jó demasiadamente. Nós devemos lembrar que era o que eles conheciam de Deus. Hoje, né, para nós que estamos de fora da história, há muitos anos à frente deles, já com a vinda de Jesus Cristo, com a Bíblia Sagrada escrita para nós. Então, para nós é muito fácil e às vezes é muito difícil também nos colocarmos na situação deles ou na situação de Jó. Mas como nós temos a Bíblia escrita, as profecias reveladas, né, o Espírito Santo hoje, para nós que estamos de fora, fica um pouco mais fácil. Mas se nós estivéssemos naquele contexto histórico, no que eles tinham em mão, no que eles conheciam de Deus, é muito difícil, nós falamos na aula passada, de quebrar tradições, né, de discutir dogmas, que era o que eles tinham naquele tempo. E o que nós conhecemos, né, o que eles conheciam de Deus, era que o justo não sofre, e sim os pecadores e os ímpios. Eles tinham em mente quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, e lá no dilúvio somente Noé e sua família salvaram. E todos os pecadores morreram, né, pereceram com a água. Era essa a história, esse fato concreto que eles tinham nas mãos, que sim, são os pecadores que sofrem. Bildade, ele tinha uma teologia da prosperidade disfarçada. Você tem que ser rico, você não pode sofrer, você não pode adoecer e tudo tem de dar certo em sua vida. E hoje, em pleno século XXI, nós encontramos pessoas com este mesmo discurso que eles tinham naquela época. Então, era uma teologia da prosperidade, né, bem disfarçada, porque nós sabemos que a teologia da prosperidade, propriamente dita, ela surgiu já nos nossos tempos, né, que ela foi pregada, mas a teologia da prosperidade estava bem oculta ali no discurso de Bildade. O argumento dele era baseado nas tradições das palavras sábias e antigas, que foram transmitidas de geração em geração, desde a antiguidade. Quantas religiões, né, se perderam neste momento apego às tradições passadas? Muitas religiões hoje, elas ainda estão presas em tradições antigas, né, em dogmas, o judaísmo, o catolicismo. Muitas igrejas pentecostais, elas se perderam em suas tradições. E eles não eram diferentes. A forma de argumentar deles era diferente, né? Cada um tem a sua visão acerca de Deus. Mas o objetivo final e a crítica final deles era a mesma. Jó estava em pecado. E Bildade, ele quer forçar Jó a confessar o seu pecado oculto, né? Para ele, Jó tinha um pecado não declarado. Eles queriam que Jó confessasse o seu pecado, ficasse de boa com Deus e os seus bens voltassem todo para ele, né? Sua riqueza, e que ele não ficasse mais doente. A maioria dos judeus, eles acreditavam que se Deus fosse justo, recompensas e castigos nesta vida, elas deveriam ser proporcionais à justiça ou à injustiça de cada um. Então, se eu sou bom, eu tenho que receber boas recompensas. Se eu for mal, perverso, injusto, eu tenho que receber minhas recompensas de acordo com a minha injustiça.
Esse era o discurso deles. Era isso que eles conheciam da justiça de Deus. Punia os maus e recompensa os bons. É claro que nós sabemos que Deus, sim, Ele faz isso, mas Ele tem os seus propósitos e a maneira de agir. A nossa recompensa final está na vida eterna. Muitos não receberão recompensa pelas suas boas obras aqui neste plano terreno. Então, quanto maior o sofrimento da pessoa, maior deveria ser o seu pecado. E se a pessoa fosse bem próspera, era sinal da grandeza da sua justiça. Era isso que eles imaginavam. Todos eles acreditavam no princípio da retribuição. Nós já falamos também bastante na aula de número 6. Esta é a premissa que eles se baseavam para acusar Jó. E é a mesma premissa que Jó usa para questionar a justiça de Deus. E também o próprio Satanás usou esta premissa para Deus, que as pessoas só obedecem a Deus porque elas são recompensadas, porque elas são boazinhas. Então Deus enche essas pessoas de recompensa. E Jó tinha certeza da sua inocência. E ele então questiona Deus a respeito desta mesma premissa, que o justo não pode sofrer. As pessoas apenas farão as coisas certas para serem recompensadas. Nós só vamos obedecer, os mandamentos de Deus se nós formos recompensados. Nós só seremos fiéis se nós formos recompensados. E não é isso que o Evangelho nos ensina. A partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus não age de acordo com este princípio da retribuição. Então as pessoas como Jó concluem que Deus era injusto. Era isso que eles conheciam, era essa teologia que eles tinham. Se eu sou bom, Deus vai me recompensar. Mas se eu sou bom e eu estou recebendo em troca disso sofrimento, Deus não é justo. Isso que eles tinham em mente. Era isso que eles tinham aprendido. E Jó é um caso novo que revolucionou a história, que mudou os princípios que eles conheciam e o que eles conheciam de Deus, foi jogado por terra ali todos os conceitos que eles tinham de Deus, da pessoa de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele não é injusto para esquecer do nosso trabalho. Nós sabemos que todos nós que trabalhamos no reino de Deus, não esperamos as recompensas aqui, Tudo que nós fazemos é por amor, por gratidão, por vocação, por chamada. Mas nós sabemos que o nosso galardão está com Cristo e que nós receberemos naquele grande dia. E a pessoa que está esperando de Deus as suas recompensas aqui, e esta pessoa não receber essas recompensas, muitos estão frustrados, estão com a sua fé frustrada, porque estão fazendo o que é certo e esperam receber algo da parte de Deus. Eles queriam que Jó aplacasse a ira de Deus, como se Deus fosse como os deuses, com letra minúscula, que você precisava ofertar alguma coisa, oferecer alguma coisa para aplacar a ira daquele Deus. Então, eles deduziram que Deus estava irado com Jó e que Jó precisava fazer algo para aplacar a ira de Deus. E naquele momento o que eles tinham em mente era que Jó deveria confessar o seu pecado para que a ira de Deus fosse aplacada. Eles queriam que Jó confessasse um pecado que ele não tinha. Um homem inocente assumindo uma culpa que ele não tinha. E se ele fizesse isso, ele teria tudo de volta que ele tinha perdido. Mas se ele não fizesse, a doença era o princípio para que ele morresse, que aquela doença dele era para a morte. Só que Jó, ele dá um banho de integridade em seus amigos. Jó, ele está interessado
em ser declarado inocente. Jó está interessado em ser declarado inculpável. Jó não está preocupado com as suas posses. Ele não está querendo, não são suas riquezas de volta. Ele está querendo que Deus o declare inocente, que Deus o declare inculpável. E isso traz à tona para nós a teologia da prosperidade. Jó não estava servindo Deus por causa dos benefícios materiais que Deus tinha dado para ele, mas ele servia a Deus por causa das bênçãos espirituais. Era isso que Jó acreditava. Se fosse uma outra pessoa, um outro crente, né, talvez qualquer aqui do nosso tempo, e alguém dissesse para ele: confesse o pecado e Deus vai te dar tudo de volta, muitos fariam isso, confessariam um pecado que não tinham, somente para ter os bens materiais aqui na terra. Mas não era isso que Jó queria. Jó queria o testemunho de Deus para aquelas pessoas, né, que tinham se afastado dele, que estavam rindo dele. Quando nós lemos, né, o lamento de Jó, ele está dizendo: as pessoas riem de mim, os meus amigos se afastaram de mim, até as crianças riem de mim. Jó queria que Deus testemunhasse a seu favor e o declarasse inocente. O princípio da retribuição não é uma garantia ou promessa de prosperidade. Deus, ele nos recompensa com bênçãos espirituais. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos dezenas de bênçãos espirituais. Perdão, justificação, redenção, o selo do Espírito Santo, os pecados apagados, os pecados perdoados. É isso que nós devemos esperar da parte de Deus, né? Não a promessa de prosperidade, que nós vamos ficar ricos, até porque Jesus Cristo, ele diz que nós primeiro precisamos buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus, ele tem a preocupação de não nos deixar faltar nada, mas nada do que nos é necessário. Mas hoje, com os nossos olhos carnais, nós queremos riquezas abundantes, né? E Jó é um espelho para nós, que ele não estava preocupado com seus bens materiais, mas ele estava preocupado com os bens espirituais. Ele não estava preso naquela promessa da prosperidade. E hoje muitas pessoas estão levando para o lado errado o princípio da retribuição. Quantos se apegam à Escritura e vêm para o Evangelho, e vêm para a igreja, e não ficam ricos, e se frustram, né? Se frustram porque eles estão apegados no princípio que diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. E isso é certo, mas não é na ótica humana, e não é no nosso tempo, não é quando eu quero, porque Deus tem a sua maneira de trabalhar. Deus, ele tem os seus propósitos. Como eu vou colher tudo de bom que eu fiz ou tudo de mal que eu fiz? Muitos nem colherão aqui, colherão somente na vida eterna. Paulo escreveu a respeito disso e nós falamos na aula passada que chegará um tempo, né, que haverá um julgamento final e que Deus então julgará todas as nossas obras, tanto dos justos quanto dos ímpios. E muitos, baseado nisso, têm contribuído com a obra de Deus. Dado 1.000 para receber 10.000, dado 10 para receber 1.000, né? Dá um carro velho para receber um carro novo, né? Fazem barganha com Deus, fazem troca com Deus, não contribuem com a obra de Deus porque já são abençoados, mas é porque querem crescer, né, financeiramente, querem receber a promessa, né, o princípio da retribuição, querem ter uma vida próspera aqui na terra, e por isso muitos têm contribuído na obra de Deus, esperando ter uma vida material aqui, né, próspera aqui. Jesus disse: louco, você está juntando tanto tesouro, tanta fortuna, para quem será isso? E se pedirem a tua alma hoje, o que você tem preparado para Deus? Esta deve ser a nossa única preocupação. Não podemos, de maneira nenhuma,
fazermos barganha com Deus, acreditarmos que Deus se vende ou que Deus se compra. Não compramos Deus com boas obras, né? Nós já sabemos, está escrito no livro de Isaías, que as nossas obras e as nossas justiças, elas são como trapos de imundícia. Tudo que eles falaram a respeito de Deus, sobre a santidade de Deus, estava certo. O que não estava certo no discurso deles era que Deus se compra, que podemos fazer barganha com Deus, que o princípio, né, da retribuição com Deus era de imediato. Eles conheciam pouco a respeito de Deus. E o que estava errado no discurso deles é afirmarem que Jó estava em pecado. E também afirmar que Deus aceita barganha com o homem. Deus, ele é santo e ele não compactua com o pecado oculto das pessoas. Quantos homens e mulheres de Deus estão em pecado, continuam pregando, fazendo a obra de Deus, caindo fogo, né? Caindo entre aspas, e alguns dizem que Deus usa a si mesmo. É como acreditar que Deus está compactuando com os nossos pecados, com os pecados destas pessoas. É como se nós disséssemos que Deus não se importa que as pessoas usem de engano dentro da casa dele. Não era o caso de Jó. Jó, ele queria provar a sua inocência. Ele queria provar para aquela sociedade daquele tempo que ele era inculpável. E ele queria dialogar com Deus. Ele queria ter um intercessor, um mediador, alguém que intercedesse, que ele pudesse falar com Deus e que Deus o ouvisse, né? E o declarasse inocente. A insistência de Jó em provar a sua inocência não comoveu aos seus amigos. Nós não podemos explicar, como os amigos de Jó fizeram, os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus de forma simplista. Enxergar as coisas tendo em conta apenas um único aspecto. Eles se guiavam apenas pelo pecado. Se a pessoa estivesse sofrendo, é porque ela estava em pecado. Elas não olhavam o contexto geral da vida de uma pessoa. Bildade se guiava por princípios religiosos e tradicionais, não se importando com os princípios espirituais. Apesar de que nem num dos piores pesadelos deles poderiam sonhar que a fé de um justo ela poderia ser provada. Eles não sabiam disso. O que eles tinham era aquilo que eles se apegaram e pronto, sem buscar a Deus. Eles acreditavam que devido à grandeza de Deus, a sua santidade, o seu poder, ele estava muito longe dos mortais. Ele era um Deus inacessível. Era isso que eles estavam tentando explicar para Jó. Que Deus estava no céu, nós aqui na terra e ponto final. Não tinha como entrar em contato com Deus. No primeiro tópico nós vamos falar o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. No primeiro ponto, Deus é justo e reto. Isso todos nós sabemos. Isso os amigos de Jó também sabiam. Para Bildade, se fosse confirmado por Jó que Deus pune pessoas justas, para eles, Deus era injusto com os justos. E Deus não é injusto. Era isso que eles estavam dizendo para Jó. Deus não é injusto. Então você está em pecado. A teologia de Bildade ela é classificada em bons e maus. Só isso. Eles não sabiam nada mais além do que isso. E ele, em seu discurso, sem compaixão pela dor de Jó, afirma que seus filhos morreram porque eles estavam em pecado. Em nenhum momento o livro fala sobre pecado dos filhos de Jó. Então, a Bildade afirma, olha, seus filhos morreram porque eles estavam em pecado. Você está doente
porque você está em pecado. Vocês pecaram contra Deus e por isso eles, seus filhos e você foram castigados. Para ele, Deus não fortalece a mão do ímpio e Deus não rejeita o íntegro. Paulo escreveu aos Romanos que o ímpio, ele entesoura ou acumula para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento divino. E quando então Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento e segundo as suas obras. No ponto 2, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Eles não conheciam conceitos a respeito de Deus, atributos, né? Atributos que são transmissíveis e atributos que não são transmissíveis. Eles não conheciam nada de Deus. Eles tinham uma visão limitada de Deus. Sabiam da majestade de Deus, do poder de Deus, mas não sabia que Deus era um Deus de misericórdia, de compaixão e de justiça. Para a Bildade, para ser Jó justificado diante de Deus, era a meritocracia. O que é isso? Nós temos que fazer algo para merecer algo de Deus. Então, é por mérito que Deus nos abençoa. E nós sabemos que não são as nossas boas obras que compram a Deus, né? Não é mérito. Eu não recebi algo porque eu mereço, mas porque Deus é bom, porque a sua graça é infinita e por isso Ele tem nos guardado, tem nos abençoado. Não foi por causa de mérito. Às vezes nós, pela inocência, costumamos dizer a alguém, não, mas você tem isso porque você merece, né? Por mérito. Não, Deus não faz nada na minha vida, nem na sua vida, porque nós merecemos alguma coisa. Nós não temos que fazer nada para merecer algo de Deus. Tudo que Ele tem feito por nós é por amor. Quando Ele enviou Jesus Cristo para morrer aqui em nosso lugar, nós ainda éramos pecadores, né? Nós estávamos sujeitos à condenação eterna. Tudo que nós conquistamos não é mérito nosso, é mérito do nosso Deus. Nos deu nada daquilo que nós fazemos, né? Nós fizemos por merecer. Nada daquilo que Deus fez na minha vida, eu não fiz por merecer. Foi graça de Deus. Então tem muitas pessoas sendo bonzinhos no ano de 2020, para que Deus possa recompensá-lo no final, esperando receber, né, uma medalha de honra ao mérito, recompensas aqui, materiais, porque ele foi bonzinho durante este ano. Não é o poder do mérito. Para a Bildade, sim, a teologia dele era a meritocracia, mas para Deus não é o nosso mérito, é a graça e a bondade e a misericórdia de Deus. Bildade, ele desconhecia a graça de Deus, o favor, o poder, a presença, que não mereciam nada. Nós merecíamos a morte. E Deus enviou por sua infinita misericórdia e amor e graça, enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Nós sim merecíamos a cruz. Nenhuma pessoa, por maior esforço que ela tenha, nem por suas grandiosas obras, não vou vender tudo que eu tenho, vou dar para os pobres, não, eu vou viver recluso, não, eu vou abdicar de tudo para receber recompensa de Deus. Não existe esforço nenhum que eu faça, que eu mereça algo da parte de Deus, ou que eu possa me justificar diante de Deus. Jesus Cristo, Ele é a justiça nossa. Nós somos justificados nele. Pela sua morte nós somos justificados. E não por alguma obra que nós tenhamos feito. Para a Bildade não era a graça, mas era o esforço humano. Jó, ele sabia que ninguém podia justificar-se diante de Deus. Nada que ele fizesse. Ele sabia que não existia autopurificação. Nós só somos purificados por intermédio do sangue de Jesus.
Em uma linguagem poética, Jó afirma a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e o homem sempre está em pecado. Deus tinha dado o testemunho de Jó, mas ele não sabia. Os amigos de Jó também não sabiam que Deus já tinha dado testemunho a respeito dele. Jó poderia ter esgotado seu argumento que ele não havia pecado. Os seus amigos nunca se convenceriam de que Jó não pecou. Se Deus não intervisse na história, não revelasse para os amigos deles, eles nunca saberiam que Jó nunca pecou. Para ofender tanto a Deus que ele merecesse aquele sofrimento. É claro que todos somos pecadores, pois a teologia deles era uma só. Só há sofrimento onde há pecado. Não sabiam da purificação da nossa fé. Então, nem sempre sofrimento, imperfeições, é resultado do pecado pessoal de uma pessoa. Os discípulos, eles perguntaram a Jesus quando eles encontraram um cego de nascença e disseram, abre aspas, Senhor, quem pecou? Estes ou seus pais para que ele nascesse cego? Veja bem, eles também tinham uma cultura, da retribuição, de que se estava acontecendo alguma coisa com você, é porque alguém tinha pecado. E Deus estava cobrando desta pessoa, Ele estava recebendo o salário do seu pecado. Jesus então respondeu que ninguém pecou, mas isso se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. Mas eles desconheciam isso. Os discípulos também desconheciam isso. E muitos de nós também desconhecemos isso. No segundo tópico, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Jó tinha certeza que Deus destruía tanto o ímpio como o justo. Quando nós lemos o diálogo de Jó, a gente encontra, numa lição nós não temos tempo de falar sobre os diálogos de Jó e também tudo que está escrito na fala de Bildade. Jó, ele tinha certeza que tinha sido considerado culpado. Ele acreditava que Deus já tinha feito um julgamento a respeito dele, que ele tinha sido considerado culpado e ele não tinha direito de defesa, porque ele não tinha um intercessor, Eles achavam Deus inacessível. Ele tinha a visão de um julgamento, Deus o juiz, seus amigos os acusadores. Ele não tinha a visão de um promotor, que era o diabo, de acusador, e nós sabemos que ele é acusador, nós sabemos, mas Jó não sabia disso, e ele desejava ter um advogado. Ele queria alguém no céu entre ele e Deus, que o defendesse. Ele precisava de alguém que o defendesse, que afastasse a vara de Deus de sobre ele. E nem em um pesadelo eles imaginariam que o justo pudesse ser provado, quanto mais a sua fé. Jó confiava que Deus era a sua única saída. E ele então confessa que mesmo se Deus o matasse, ainda assim nele esperaria. Que exemplo de fé e de esperança. Quantos estão desistindo da sua jornada espiritual, da sua caminhada, porque nós estamos aqui de passagem, indo rumo ao céu, porque não houve grandes conquistas aqui na terra. Muitos já desistiram de Deus, desistiram da sua salvação. E Jó é um exemplo para nós. Ele diz que mesmo se Deus o matasse, era nele que ele ia esperar. Era esta a fé, era esta a confiança de Jó. Jó confiava em Deus. E é um exemplo para nós, que é assim que nós devemos ser. Que a nossa vida esteja de ponta a cabeça. Mas nós precisamos continuar confiando em Deus. Era isso que Jó expressou em seu discurso. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Tudo o que Bildade argumentava para Jó era fundamentado na tradição que ele conhecia. Era um moralismo fundamentado na tradição.
Aqui no capítulo 18, Bildade compara Jó com os ímpios, um discurso perverso, palavras de alguém que se dizia amigo de Jó. E ele faz uma comparação, terrível, sem compaixão, sem misericórdia de Jó com os ímpios. E diz que tudo o que acontecia com ele é porque ele tinha quebrado, era por causa da quebra da moralidade estabelecida. E ele já estava impaciente com Jó, porque Jó estava argumentando e tentando provar para seus amigos a sua inocência. E ele então ofende Jó demasiadamente. Jó queria que Deus deixasse de ser tão rigoroso com ele. E esta foi a linguagem de Jó, que certamente não agradou a Deus. Moralismo fala da nossa conduta. É difícil saber ao certo qual era o padrão de moralidade e de moralismo naquela época. Mas pelos discursos e acusações pronunciadas pelos amigos de Jó, envolvia uma relação de ricos e pobres, viúvas e órfãos com trabalhadores. Moralidade é o conjunto dos princípios morais, individuais ou coletivos, como a virtude, o bem, a honestidade, de acordo com o padrão de moralidade da localidade da época. Nós estamos falando aqui de padrão de moralidade de um tempo cujo contexto ainda eles não tinham a lei de Deus escrita. Então cada lugar criava o seu padrão de moralidade. Por exemplo, se em um lugar a mulher podia usar o cabelo solto, e em outra região ela não poderia usar esse cabelo solto, então era divergente o padrão de moralidade. Então para umas pessoas a mulher de cabelo solto era imoral, e para outras pessoas em outro lugar a mulher de cabelo preso era imoral. Então era de acordo com a moralidade local, porque eles ainda, era o padrão que eles conheciam. Então o que era imoral numa região poderia não ser imoral em outra região, mas era o padrão de moralidade que eles tinham naquela época. Hoje nós temos um padrão de moralidade a ser seguido. Nós estamos falando aqui de relativismo. Não existe relativismo na palavra de Deus. Aqui você é uma coisa, em outro lugar você é. Você vive de acordo com o padrão de moralidade de cada igreja, ou de cada cidade, ou de cada país. Não, hoje nós temos um padrão de moralidade a ser seguido. Nós temos um exemplo vivo a ser seguido, que é Jesus Cristo, o maior exemplo que nós temos de moralidade, de exemplo que nós devemos seguir. Jesus, ele é o nosso exemplo de moralidade e de conduta, e nele sim nós devemos nos espelhar. Mas eles ainda não tinham este padrão de moralidade. Então eles argumentavam naquilo que eles acreditavam que era o padrão a ser seguido, ensinado pelos seus antepassados. Mas não é porque eles tinham aquele padrão de moralidade, naquilo que eles conheciam e acreditavam, que eles não deixaram de pecar contra Deus e contra Jó. Então, se Jó estava sofrendo, é claro que ele tinha quebrado estes padrões de moralidade. Para eles, os maus não prosperavam, e isso era fato. Era ilusão. Os ímpios para eles eram como árvores, cujas raízes foram cortadas, e por um tempo seus ramos continuam verdes, mas apenas por um tempo, pois em breve eles murcharão. E se Jó não entendesse isso, ele estaria subvertendo a ordem moral aceita. Jó, ele quebra paradoxos naquela época. Ele é um exemplo, está mudando a história daquele povo. Deus permite que Jó traga algo novo que eles não conheciam, que um justo sim pode sofrer. Contemplando a cruz, no ponto 3. Jó não sabia, mas em meio às suas aflições, ele gostaria que a sua história fosse escrita em um livro. Em meio às suas dores, que aquilo servisse de exemplo para alguém. E a sua tentativa de se defender das acusações que ele sabia que não eram verdades, ele profetiza a vida de um intercessor. Jó cansa de procurar defesa aqui, de auto-justificar-se
Então ele quer abandonar toda a instância humana, que corresponde a um grau da jurisdição na hierarquia do poder judiciário. E ele então profetiza a respeito de um mediador justo, alguém que esteja entre ele e Deus, que interceda a seu favor. E diz uma das profecias mais maravilhosas, abre aspas, eu sei que o meu Redentor vive e que breve se levantará sobre a terra. Para ele era Deus. Ele tinha a certeza da existência pós-morte e que ele veria a Deus. Mas nós sabemos que sem a santidade ninguém verá a Deus. Nós devemos ter esta mesma confiança, essa mesma fé de Jó, que temos um mediador justo no céu, que nos defende, que nos justificou, que intercede por nós diante do Pai, que está entre nós e Deus e que em breve, muito em breve, ele não se levantará, pois essa profecia já se cumpriu. Ele veio, morreu e ressuscitou e nos comprou com seu sangue. Mas ele voltará brevemente para nos buscar e estarmos juntos dele para sempre. Seremos livres de todas as acusações do maligno, porque ele é o acusador. Livre de nossas dores, livres daqueles que nos acusam sem causa, muito, mas muito em breve, Jesus voltará. Nos tempos bíblicos, Redentor era um parente que por afeição fazia-se presente para ajudar a resolver um problema de um parente em apuros, como nós lemos no livro de Ruth. E hoje nós temos Jesus Cristo, né? Nós somos irmãos, somos co-herdeiros com Ele, porque também somos filhos de Deus por adoção. Então nós temos Jesus Cristo, né, para nos ajudar, interceder e nos tirar dos apuros que nós nos encontramos. Terceiro e último tópico, o pecado em contraste com a majestade de Deus. No ponto 1. Como já não tinha mais argumentos para refutar a Jó em seu último discurso, ele destaca então a onipotência de Deus e defende a majestade de Deus. Até aí tudo bem. Nós já falamos um pouco sobre este assunto na aula passada. Deus não abandonou o mundo criado. Quem defende isso é o deísmo, né, que começou lá no século XVIII, mas lá no passado, há quase 4.000 anos atrás, Bildade já estava defendendo também esta mesma teologia de que Deus criou o mundo e o abandonou. E muitos hoje também têm essa mesma teoria. Jó também ele começa a relatar as grandezas de Deus, que ele criou tudo pelo seu poder e que mesmo assim ele se preocupa conosco. Os amigos de Jó não acreditavam nisso, mas Jó tinha certeza de que Deus criou todas as coisas e que também se preocupava com toda a sua criatura e principalmente com a humanidade. E ele age a nosso favor. Jó tinha esta certeza, que ele é um Deus de justiça, que ele é um fogo consumidor. Mas acima de tudo isso, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de amor e olha para nós com um olhar de compaixão. É o amor de Deus que nos conduziu até aqui. Foi o amor de Deus por nós que enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. Podemos ser afligidos, mas nunca podemos esquecer que Deus está no controle soberano de tudo. Não podemos esquecer desta verdade maravilhosa e que quem nos conduziu até aqui nos levará às mansões celestiais. As aflições do tempo presente não podem comparar com as glórias do futuro. Não manchemos o nome de Deus por causa da nossa impaciência nas aflições. Quantas pessoas estão impacientes, já desistiram da sua fé, já desistiram da sua jornada e muitos infelizmente têm blasfemado contra Deus. Mas olhemos para o exemplo de Jó, que mesmo em meio às suas aflições, ele via ao longe, né, o socorro, ele sabia que ele ia morrer, mas que ele veria Deus. Ele sabia que Deus a qualquer momento ia interferir na sua história e que ia mudar o curso da sua vida. O que ele precisava mesmo era ver com seus olhos espirituais que ele tinha alguém ao seu lado.
Ele é Deus e continuará sendo Deus. Nada pode macular o nome de Deus. Por mais que alguém blasfeme do nome de Deus, o nome de Deus continua santo, porque nada pode atingir, né, a transcendência de Deus, a imanência de Deus, a santidade de Deus. Nós devemos confiar, como Jó, que Deus está no controle de tudo, que nós não podemos contender com Deus. O barro, ele não pode falar com o oleiro por que ele fez desta ou de outra forma, ou por que ele permitiu uma luta na minha vida e não permite a luta na vida de outro irmão. Devemos continuar crendo que o nosso Redentor vive e intercede por nós, né, em todo o tempo. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. É um livro maravilhoso. Eu espero que você tenha tirado lições para a sua vida, que a nossa fé seja fortalecida durante este trimestre. Se você gostou deste comentário, dá um curtir aqui na minha aula, compartilhe em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, né? Você precisa interagir com o meu canal para que meu canal continue crescendo e chegue ao alcance de outras pessoas. E eu quero agradecer muito os comentários, né, carinhosos dos irmãos, né, as orações, por você estar aqui, me ajudar, dar opinião no meu canal, o que eu posso melhorar, o que eu devo melhorar. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.